especificamente hoje, cadê a irmã Isis? Onde está? Foi a serva do Senhor que a trouxe lá do Maranhão. Deus colocou no coração dela. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Está vindo para cá, para a igreja, com carta de mudança, com toda a família. É bênção do Senhor, já está nos ajudando ali na portaria. Estenda suas mãos, pastor Aldir, homem de Deus. Tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente nessa tarde. Senhor nosso Deus, eis aqui teu servo. Te peço, Senhor, algo especial. Coloca a tua Shekinah, Senhor, na boca, a tua tenagem, na boca do teu servo. Usa-o poderosamente. Eu sei que o Senhor tem propósito nessa tarde. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor desta igreja, que Deus abençoe. Marcelo, Deus abençoe sua vida de maneira extraordinária. A irmã Isis, que já foi apresentada, que nos trouxe e nos hospedou. Agradecemos. Mateus capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Como já foi dito, nós somos ali de São Luís. Na verdade, nós nascemos em São Paulo, fomos pequenos para São Luís e temos uma obra em Passo do Lumiar, que também é no Maranhão, Assembleia de Deus Gênesis. Mateus 8, 23, quem achou, diga amém. Diz assim um texto sagrado: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. A igreja pode sentar glorificando ao Senhor. Nós vamos pregar hoje a mensagem subordinada ao tema As Tempestades da Vida. Eu, por via de regra, prego bem demorado, mas eu prometo que vou ser bem breve nesta tarde, hoje aqui nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Como eu já disse, nós vamos pregar subordinado ao tema As Tempestades da Vida, e ela se torna uma mensagem longa, porque de fato nós estudamos todas as tempestades da Bíblia. Geralmente um crente, quando ele passa uma tempestade, ele diz: o diabo se levantou, o diabo está muito furioso, as trevas se levantaram, eu estou passando uma grande luta, ou então Deus me desamparou. Mas quando nós passamos a estudar as tempestades da Bíblia, nós passamos a entender o motivo pelos quais nós passamos tempestade. Cada tempestade da Bíblia, ela dá um indicativo de um motivo. Para você ter uma ideia, a tempestade que Jonas passou foi uma tempestade devido à desobediência. Já o nosso amado apóstolo Paulo, quando sofreu um perigo de quase um naufrágio pelo Euroaquilão, foi uma tempestade que ele passou devido à obediência. Lá no Egito houve uma tempestade de granizo ou saraiva, como você quiser, e também foi um juízo de Deus sobre aquela nação e aquele povo. Então, quando nós passamos a estudar as Escrituras, nós percebemos que cada uma daquelas tempestades da Bíblia, elas têm um porquê, têm um para quê, e tem um destinatário. E aprenda nessa tarde que a tua tempestade também tem propósito. Toda tempestade tem propósito, toda tempestade tem porquê, aleluia, e toda tempestade tem endereço, aleluia. O que você passa, às vezes alguém diz: eu estou passando uma prova por causa de fulano. Pode ter certeza que se Deus está permitindo tempestade, Ele está permitindo no endereço certo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor dos Exércitos. Eu queria falar de duas tempestades, mas eu vou tentar resumir todas as duas.
como eu disse, são muitas. Em Mateus capítulo 8, no versículo 23, tem uma tempestade. Em Mateus no capítulo 14, no versículo 22, também tem outra tempestade. Nessa tempestade de Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus está no barco. Na tempestade de Mateus 14, no versículo 22, Jesus não está no barco. E isso tem para nós um significado muito profundo. A primeira, que Jesus passa com os discípulos, ele está no barco e simboliza aquele momento da nossa vida, geralmente quando nós somos novos convertidos e passamos lutas, mas oramos e parece que facilmente Deus se levanta. Ou seja, é a tempestade que você olha, mas vê que ele está bem ali na beira do barco. Mas às vezes nós passamos a tempestade de Mateus 14, no versículo 22, em que o vento sopra, o mar se agita, o barco está para quebrar e nós procuramos Jesus. E cadê Jesus? Jesus ficou lá em cima do monte orando. E agora, quem vai nos socorrer? Cada tempestade dessa tem um propósito. Em Mateus capítulo 8, no versículo 23, diz: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Então, o primeiro motivo que eu destaco para nós passarmos tempestades é porque você decidiu segui-lo. Observe bem o texto. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Note bem que não houve uma ordem de Jesus para segui-los. Jesus não induziu eles a entrar. Jesus simplesmente entrou no barco, os discípulos olharam e foram logo atrás. Então eu quero te indicar o primeiro motivo que você passa a tempestade é porque você decidiu seguir a Jesus o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em Mateus, no capítulo 14, como já dissemos, no versículo 22 diz: e logo ordenou Jesus. Observe que em Mateus 8 não tem ordem. Aqui em Mateus 14, no versículo 22 diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Então, o segundo motivo pelos quais nós passamos tempestade é porque decidimos obedecê-lo. Aprenda uma coisa: nem todas as vezes que você passa por tribulações, tempestades, o adversário se levantou. Às vezes é simplesmente porque você decidiu obedecer a ordem de Jesus o Nazareno. Louvado seja Deus. Mateus 8, 24 diz: e eis que no mar se levantou. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. Diz: eis que no mar se levantou. Geralmente alguém diz assim para mim: pastor, eu não entendo. Eu estou orando, estou lendo Bíblia, estou indo para a igreja, não falta um culto, dizimo. E por que o diabo se levanta tanto contra mim? Por que tanta luta? Porque tempestade é para quem está no mar. Eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade. Tempestade para quem está na beira da praia não é tempestade, ele vai e se esconde. Tempestade é para quem está no mar. E diz a Bíblia que quando eles estavam no mar, se levantou uma tão grande tempestade que o barco era coberto. Grave bem essa palavra: tão grande tempestade que o barco era coberto, as ondas cobriam. Tão grande tempestade e as ondas cobriam, dá indicativo do tamanho da tempestade, dá indicativo do tamanho da prova. Às vezes você fica falando: eu não sei por que essa prova está tão grande. É porque prova grande é para você que resolveu passar para o outro lado da margem. Talvez você não entendeu, eu vou lhe explicar. Tem gente que não passa a prova, não é porque ele é bonzinho, é porque ele está muito tranquilo aqui na beira da margem e ele não tem nenhum interesse de romper. Ele não tem nenhum propósito de ultrapassar as águas. Ele não tem nenhum propósito de chegar para o outro lado. Mas aqui em Mateus 8 eles decidiram seguir Jesus para o outro lado. Em Mateus 14 eles decidiram obedecer a Jesus e seguir para o outro lado. E eu te pergunto nessa tarde: você vai querer ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma posição? Ou você vai querer se aventurar com Jesus para o outro lado? Louvado seja Deus! Ele, porém, estava dormindo. Irmãos, como eu já disse, eu gosto de cada detalhe da Bíblia. Quando a Bíblia diz que ele estava dormindo, é porque Cristo, até dormindo, ele nos ensina mais do que nós falando. Cristo, quando estava dormindo, ele nos ensina uma lição muito simples: que é possível sossegar na tempestade. O vento soprando, o mar revolto, o barco quase para virar, e Jesus, irmãos, dormindo.
ele estava não simplesmente dormindo, ele estava nos ensinando como devemos passar as nossas tempestades. Porque tem irmão que está passando por uma tempestade e ele acaba causando outra tempestade. Mas Cristo não, ele está passando por uma tempestade, mas a tempestade está fora do barco e não dentro. Mas tem gente que transfere a tempestade do lado de fora para o lado de dentro, mas Jesus não. A tempestade está grande fora, mas dentro dele está tudo tranquilo, está dormindo, descansando. Ele descansa, mas tem quantas pessoas no barco? Tem 13. Tem 13 pessoas no barco. E Jesus está descansando. E os outros 12, Jesus deixa eles trabalharem, eles lutam para não afundarem. Mas adianta? Não. Eles acabam tendo que despertar Jesus. Aprenda uma coisa, não adianta você se enfadar na tua adversidade. Não adianta você se estressar na tua luta. Não adianta você se perturbar no dia mau. Porque quem pode resolver está lá. Não é você, mas Ele está lá. Louvado seja. Como eu disse, Jesus até dormindo nos ensina. Jesus primeiro nos ensina que é possível descansar em meio à tempestade. E a outra coisa que Jesus nos ensina é que a tempestade não interfere no que ele está fazendo. Ele é que interfere na tempestade. Eu vou explicar. Tem crente que ele está cantando, a tempestade chega, ele para de cantar. Tem crente que está pregando, a tempestade chega, ele para de pregar. Tem gente que está orando muito, vindo para a igreja, não perde um culto. Quando a tempestade chega, ele para de vir. Tem gente que está dizimando, ofertando, contribuindo, a tempestade chega, ele para de dizimar. Por quê? Porque a tempestade influenciou ele. Mas Cristo não. Ele entra no barco com os discípulos remam, Jesus dorme. Começa o vento, Jesus dormindo. O vento soprou mais forte, Jesus dormindo. As águas agitaram, Jesus dormindo. O barco está para virar e Jesus dormindo. Por quê? Porque a tempestade de fora não interfere nele. Mas quando ele levanta, ele interfere na tempestade. Louvado seja! Aprenda uma coisa. É você que precisa interferir na tua tempestade e não o contrário. Pastor, estou passando uma tempestade muito grande com meu filho, é você que vai interferir nela. Pastor, estou com uma tempestade muito grande no meu casamento, é você que vai interferir nela. Pastor, estou numa tempestade muito grande na finança, é você que vai interferir nela. Não é ela que tem que lhe afetar, é você que afeta ela. Louvado seja Deus. Versículo 25 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Irmão, onde eles estavam? Eles estavam num barco. Se está todo mundo no barco, eles estão longe ou estão perto? Perto. Mas a Bíblia, o evangelista fez questão de frisar que eles, aproximando-se, despertaram. Sabe por que ele faz questão de frisar isso? Porque nunca se está tão perto que não possa se aproximar. Aprenda uma coisa, ninguém nunca está tão perto de Cristo que não possa se aproximar mais um pouco. Então aprenda outro. Talvez essa tempestade que você está passando seja para você estar mais perto dele. Aleluia. Mas tem gente que diz, pastor, eu oro, eu choro, eu clamo, eu busco, pago o preço, faço voto e não acontece nada. Volte para o texto. E os seus discípulos aproximando-se. Tem gente que quer acordar Jesus de longe. Ele não quer compromisso, mas quer despertar Jesus. Ele não quer se envolver, mas quer despertar Jesus. Ele não quer, aleluia, estar junto, mas quer despertar Jesus. Os discípulos já estavam no mesmo barco, mas diz a Bíblia que para despertarem, eles se aproximaram. Depois de se aproximar, despertaram-no. Ouça nesta tarde, em nome de Jesus, se você quer despertar o mestre em teu favor, primeiro se aproxima dele, que de longe ninguém irá despertá-lo. Aproxima dele. Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse, por que temeis, homem de pequena fé? Coloque seu nome aqui. Por que você teme, mulher de pequena fé? Por
porque você teme, homem de pequena fé? Eu acho Jesus interessante, pastor, porque Jesus, antes dele repreender a tempestade, ele repreende os discípulos. Tem crente que quer despertar o Senhor, chamar a atenção de Jesus para o seu problema. Mas aprenda, antes dele repreender a tempestade, o vento, as águas, ele vai chamar a tua atenção. Foi o que aconteceu aqui. Antes dele repreender o vento e o mar, ele repreendeu os discípulos. Porque vocês têm homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Bom, Jesus é maravilhoso, porque tudo que ele faz ensina a gente. Ele não repreendeu deitado, e ele podia. De lá deitado, ele está repreendido essa tempestade passar, mas ele não faz, ele se levanta. Sabe o que indica levantar-se? É posicionar-se. Tem gente que quer repreender vento e mar, mas não quer se posicionar. E a Bíblia diz que levantando-se, repreendeu. Então ele levantou-se e repreendeu. O irmão vai cantar. Alta mesmo. Essa é o toque. Levantando-se, repreendeu o vento e o mar e se fez uma grande bonança. Ele levantou porque foi chamado, mas se fez uma grande bonança. E a parte que eu acho triste, que aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe o que eu aprendi? Tem muita gente que anda com Jesus no barco, está com Jesus no barco, mas não conhece o Jesus que ele serve. Essa é a verdade. Jesus está acalmando tempestades na vida dele, mas ele está se maravilhando, perguntando: quem é ele? Jesus, ele é extraordinário. Jesus, ele nos ensina. Em Mateus capítulo 8, Jesus entra com discípulos, eles vão depois e a tempestade vem. Em Mateus 14, Jesus manda eles na frente. Irmão, olha como Jesus é maravilhoso. Em Mateus capítulo 14, do versículo 13 em diante, tem a primeira multiplicação. Jesus multiplica pão para quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ou seja, mais de 5.000 pessoas. Aí aquela multidão continua seguindo Jesus, mas Jesus tem que despedi-las. Ele alimentou elas justamente para poderem ir. E no versículo Mateus 14, 22, Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco adiante, enquanto ele despedia a multidão. Olha como Jesus faz. Jesus acaba de multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. E o que ele faz com essas mais de 5.000 pessoas? Ele diz: vão para casa. E os discípulos vão para casa. Pastor, não entendi, vou explicar. Pregadores de hoje, acabei de fazer um grande milagre. O que ele faz? Ele vai para perto de multidão e vai para perto do discípulo. Jesus acabou de fazer um grande milagre. Ele manda a multidão embora e manda os discípulos embora e sobe no monte e vai orar, porque depois de operar milagre, o lugar que você precisa estar é na presença dele. Louvado seja! Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, pega essa multidão que podia coroá-lo rei, exaltá-lo, aplaudi-lo e manda elas para casa. Pega os discípulos que podiam adorá-lo, exaltá-lo e manda eles atravessar para o outro lado. E o que ele faz, irmão? Ele sobe o monte da oração. E ele ora. A primeira, a segunda, a terceira vigília da noite. Ele orando, ele buscando. E eu me perguntei: meu Deus, por que o Senhor não orou lá embaixo? Por que ele não ora embaixo, irmãos? Tem muitos críticos, eu não critico. Tem muitos críticos que dizem assim: para que subir no monte? Eu devia perguntar para Jesus. Porque ele despede a multidão, despede os discípulos. Ele estava só, ele podia orar na beira da praia, que nem Paulo fez no livro de Atos. Mas ele não ora, ele sobe o monte, vai orar. Sabe por quê, irmão? Porque ele quer nos dar um indicativo de que orar é subir o nível.
Tem gente que quer orar, mas não quer subir nível, ele sobe. Depois de operar milagres, depois de multiplicar pães, depois de alimentar a multidão, ele sobe o nível. E o que é que ele faz com os discípulos que já passaram pela primeira tempestade com ele e já viram ele multiplicar pão? Bota eles para passar sem vê-lo. Sabe o que isso indica? Dois tipos de igreja. A primeira igreja que viu a Cristo face a face e que passou tempestade com eles. E essa tempestade pode ser um indicativo da igreja do dia de hoje, em que nós passamos provas sem vê-lo, mas pela fé. Ele está no monte simbolizando o céu. Ele está lá, guardando a igreja, lá como intercessor da igreja, lá clamando para a igreja, enquanto a igreja está no barco da tempestade aqui, tentando chegar para o outro lado. Louvado seja! Ele está lá em cima. Ele está lá em cima orando. Mas diz a Bíblia aqui na quarta vigília da noite. Para quem não sabe, a primeira vigília da noite é das 18 às 21. A segunda de 21 até meia-noite. A terceira de meia-noite até as 3 da madrugada. E a quarta de 3 da madrugada até as 6. Então, se Jesus na quarta vigília da noite era entre 3 e 6, Jesus, ele sai da oração. Por quê? Porque Jesus sabe que há uma grande tempestade e que os discípulos estão no meio do mar, quase afundando. Irmãos, eu gosto de me comparar com Cristo, mas não acho heresia, não. Eu gosto de imaginar o que eu faria. Eu, no lugar de Cristo, na hora que eu estivesse falando com meu Deus, e Deus me dissesse, ou eu soubesse, porque Ele também é Deus, meus discípulos estão quase se afundando. Sabe o que eu ia fazer, irmão? Eu ia dizer, Deus poderoso, eu estou orando, eu não quero sair daqui, tempestade lá, mas Jesus não. Jesus larga o que está fazendo para ir salvar quem precisa. Não aprenda uma coisa, você nunca está ocupado demais para não ajudar quem não precisa. Jesus, ele deixa de fazer o que está fazendo, falando com Deus, e ele vai salvar quem precisa, porque tem crente que é assim. Irmão, me ajuda, eu estou me consagrando, não posso entender, eu não posso falar contigo, eu não posso ir na tua casa, eu não posso fazer nada. Jesus não, ele está buscando, está se consagrando, está descendo, está orando, mas na hora da adversidade dos irmãos, ele desce, porque não adianta se encher do Espírito se na hora que meu irmão precisa, eu não posso ir lá. Não adianta estar cheio da glória se depois que meu irmão precisa, eu não posso ir lá. Cristo, ele sobe, se enche da presença, e quando os irmãos precisam, ele desce. Porque para falar com Deus ele sobe o nível, mas para ajudar os irmãos ele desce o monte. E Jesus, ele é tão extraordinário, pastores. E se fosse eu fazia tudo contra Jesus, lógico que eu estava errado. Eu ia falar para Deus, Deus, eu vou até descer, mas antes de eu descer, acaba essa tempestade para me descer no sequinho. Jesus não. Está chovendo, trovejando, relampeando, e Jesus descendo o monte. Aí ele chega na beira da praia. Eu ia dizer no lugar de Jesus, Jesus, Deus, está chovendo, relampeando, trovejando. Acalma a tempestade para mim lá dos meus discípulos. Jesus não. Ele vai andando no meio de tempestade com tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele quer nos ensinar. Tem gente dizendo, pastor, eu vou lá para a sua igreja, mas deixa as coisas melhorar. Jesus não espera a tempestade parar para prosseguir. Ele prossegue com tempestade tudo. Eu estava indo para a igreja, eu parei, deixa melhorar. Irmão, Jesus não espera a tempestade parar para prosseguir. Ele prossegue com tempestade tudo. Ele não deixa a tempestade paralisá-lo. E nem para a tempestade, ele vai com tempestade tudo. Porque a tempestade não pode parar quem Deus escolheu, irmãos. A tempestade não pode parar quem Deus chamou. Jonas era desobediente, mas a tempestade não parou. Paulo era obediente, a tempestade não parou. O povo de Israel na tempestade de granizo, a tempestade não ofendeu eles, porque não adianta, independente do que você é, do que você fez, se Deus chamou você, a tempestade não pode te parar, mas ela tem que ser motivação para você prosseguir, irmão. Cristo, ele desce do monte, e ele vai andando sobre as águas, chovendo, trovejando, relampeando, e ele andando sobre as águas. Para quê? Para nos ensinar. Não é porque está chovendo que você para. Os discípulos olham Jesus de longe e dão grandes gritos de medo. Eles pensaram, é um fantasma! Mas não era. É porque Jesus é assim, irmão. Ele pode até fazer o que você quer,
mas dificilmente Ele vai fazer do jeito que você quer. Ele pode até te dar o que você precisa, mas dificilmente Ele vai te dar do jeito que você precisa. Porque Deus, Ele ouve a oração e atende a oração, mas os meios são deles. Como eles eram pescadores, a lógica era ter sempre um barquinho lá, mas Jesus não pega barco para ir lá. Por quê, irmão? Porque tem coisas que Jesus faz de meio natural, mas tem coisas que Jesus faz de meio sobrenatural. Escute, Jesus é Deus, responda assim, Jesus é Deus. Não diga assim, Jesus é Deus. Não diga assim, sim, de novo, Jesus é Deus. Ele sempre pode andar sobre as águas. Mas quantas vezes ele andou sobre as águas? Aí, eu falei para Jesus, que eu gosto de falar com Jesus quando eu leio a Bíblia. Jesus, se eu fosse o Senhor, a primeira oportunidade que eu pregasse na beira do mar, eu ia chegar para o povo e dizer assim, vocês querem ver quem eu sou? E eu ia andando por cima das águas, até no meio do mar. E eu ia contar para mim mesmo. E eu ia dizer, eu sou o Messias. Todo mundo ia crer em mim, Jesus. Jesus sempre pôde andar sobre as águas, mas ele andava de barco. Mas quando os discípulos precisam, ele vai andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque Jesus não faz milagre para se promover. Jesus faz milagre para ajudar pessoas. Sabe onde muitos pregadores escorregam, tropeçam, irmão? É porque tem gente que quer milagre para se promover, milagre para ser famoso, milagre para aparecer nas redes, mas Jesus nunca fez milagre para se promover. Ele podia fazer e dizer, conta para todo mundo, mas ele dizia, não, conta. Eu vou andar sobre as águas, ele não andava, mas no dia que precisaram, ele anda. Porque o milagre de Jesus não é para promover a si mesmo. O milagre de Jesus é para promover o reino de Deus. Jesus vai andando. Tem quantos minutos aí? Jesus vai andando. Jesus vai andando. E de longe, alguém vê Jesus. Irmão, a gente fala deles, mas imagina se fosse você, irmão. Até eu gritava. Está chovendo, trovejando, relampeando, um mar agitado. Aí lá vem alguém andando de pé sobre as águas, irmãos. A Bíblia diz que eles deram grandes gritos de medo. Aí Jesus, eu digo para ele, não diga não, eu que digo, tá? Jesus só é engraçado. Por quê, irmão? Porque Jesus disse assim, ó, não temam, sou eu, não temas. E eu falei para Jesus, que eu gosto de ler Bíblia falando com Jesus. Jesus, o Senhor falou não temas, ou seja, não tenha medo. Se o Senhor queria que eles não tivessem medo, por que o Senhor não parou a tempestade? Era muito fácil, Jesus. Eu gosto de falar para Jesus. Se fosse eu, Senhor, na hora que eles me vissem, eu ia parar a tempestade e eles automaticamente iam ficar calmos. Só que Jesus, irmão, preste bem atenção no que eu estou falando. Se Jesus parasse a tempestade primeiro, para depois dizer, não tenhas medo, eles iam parar de ter medo pelo motivo lógico. Qual era? Porque a tempestade acabou. Tem muita gente aqui com medo. Por quê? Porque a tempestade ainda está forte. E ele está esperando Jesus acalmá-lo, acalmando a tempestade. Mas Jesus, na Bíblia, ele não acalma a tempestade para te acalmar. Ele acalma você para acalmar a tempestade. Primeiro, ele está chovendo, trovejando, relampeando. Ele diz, sou eu, não tenho medo. Se eu tivesse lá, eu dizia assim, como é que eu não vou ter medo? Está chovendo, relampeando, eu te vejo andando. Mas Jesus está querendo dizer, sabe o quê? Eu quero que vocês parem de ter medo. Não porque eu parei a tempestade, mas porque eu cheguei. Se Jesus parasse a tempestade antes, eles iam parar de ter medo, porque a tempestade parou. Tem gente aqui dentro, eu vou dizer aqui dentro, que ele não está com medo. Não está. Mas não é porque Jesus fez o milagre, não. É porque não tem tempestade. Não tem tempestade. É fácil não ter medo quando não tem tempestade. Mas quando a tempestade vem, aí eu quero ver quem é você. Na tempestade,
é que nós vemos a qualidade dos marinheiros. Na tempestade é que nós vemos a qualidade dos barqueiros. É na tempestade, num mar tranquilo? Não, qualquer um passa, qualquer um atravessa, qualquer um chega do outro lado, mas Jesus está gritando, sou eu. Jesus, ele está andando, irmãos, ele vai até os discípulos logo? Não, irmão, quando eles gritam de medo, Jesus para. E Jesus diz, sou eu, não tenho medo. Lembra que ainda está chovendo, trovejando e relampeando, porque todo esse fato aconteceu ainda com tempestade, tá? Aí Pedro, olhando para Jesus, diz, Senhor, se eu, Senhor, me faça ir até o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Está chovendo, relampeando, trovejando. Irmão, eu falei muito para Jesus nessa hora. Falei, Senhor, como é que tu chama Pedro? Imagina se fosse alguém que você ama, teu filho, um amado teu, não tem ser teu filho. Está chovendo. Aqui, talvez em Brasília, não tenha. Lá em São Luís, eu não estou falando mal da terra, tá, irmãos? Da internet. Às vezes chove, tem umas ruas que ficam a correnteza forte. E tem um comércio lá embaixo. Está chovendo, trovejando, relampeando, e a correnteza forte. Aí tu vai pedir para teu filho comprar alguma coisa lá no comércio? E é só uma correntezazinha. Você não pede, você espera acalmar. Mas Jesus está vendo vento forte, trovejando, relampeando, mar agitado e o barco sacudindo. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, venha. Você já parou para pensar nisso? Qualquer marinheiro sabe que na tempestade o lugar mais seguro é dentro do barco. Mas Jesus, nesse dia, ele muda a regra. Eu passei uma vida inteira ouvindo pessoas dizendo, pregadores, fica no barco, fica no barco, fica no barco, o barco é seguro, o barco é Jesus, o barco é não sei o quê. Aí quando Jesus vem, ele diz para Pedro, Pedro, sai do barco. Ele muda tudo. Escuta o que eu vou lhe dizer. O lugar mais seguro no dia da tua tempestade não é dentro do barco, é onde Jesus está. Vou dizer de novo, o lugar mais seguro no dia da tua tempestade não é dentro do barco, é onde Jesus está. Em Mateus 8, ele não mandou ninguém sair do barco. Por quê? Porque ele estava lá. Mas em Mateus 14 ele não está. Aí você podia perguntar, pastor, mas ele não chamou todo mundo para fora do barco. Pois é, porque nem todo mundo vai viver o sobrenatural. Sobrenatural é só para quem ele chama. Aleluia. Tem gente, crente, bom crente, ora bem, lê bem a Bíblia, fala bem, mas ele vai passar uma vida inteira o evangelho dentro do barco. Mas tem gente que Jesus chama para usar. Vem para fora do barco, pastor. Alábia, séria, Camanagai. Vem para fora do barco. Jesus, ele não chama qualquer um. Ele diz, Pedro, Jesus chama pelo nome. Larga este barco e vem me encontrar na minha tempestade. Tem gente que Jesus vai tirar da tranquilidade do barco para passar tempestade com ele. Aí eu pergunto, quem quer passar tempestade com Jesus? Preste bem atenção. É melhor estar na tempestade com Jesus do que dentro do barco sem a presença dele. Aí Jesus chama Pedro. E eu vou aproveitar, fazer um parênteses, que tem crente que diz assim, quando Deus chama, dá certo. Quando Deus chama, vai tudo bem. Se Deus chamou, vai tudo certo. Aí Jesus chama Pedro e Pedro afunda. Sabe o que eu aprendo, irmão? E o fato de Jesus chamar não quer dizer que você não possa naufragar. Mas sabe o que eu aprendi com a Bíblia? Se você estiver andando sobre as águas na direção de Jesus, você pode até afundar, mas não vai morrer. Pastor, isso é heresia. Onde você ouviu isso? Lá em Salmos. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor tornará a levantar. Pastor, mas tem gente que afunda e está no mundo até hoje. Mas ele afundou. Veja bem o que eu falei. Quem vai até Cristo, Jesus estava chamando Pedro para ir até ele. Ele afunda, o Senhor levanta. Agora, quem se afundou e não voltou mais, é gente que está navegando para longe de Jesus.
pastor está dizendo, vem para a igreja. E ele está tentando outras formas. Está tentando outros meios. Está tentando outras maneiras. Ao dia que ele afunda, é difícil tirá-lo. Quantas pessoas tinham no barco? 11. 12 com Pedro. 13 com Jesus lá fora. Então, tinha 11 pessoas no barco. Do lado de fora, tinha Jesus. E Pedro estava vindo andando, porque ele andou, irmãos, um pedaço. Só que depois ele começa a afundar, porque ele começa a sentir o vento frio. E ele vai afundando. Qual era a lógica, irmãos? Os 12 ou os 11 salvá-lo ou Jesus? No barco tinha 11. Cada um tem 2 braços, dava 22 braços. Jesus só tinha 2. A lógica era os irmãos salvá-lo. Irmãos, tem crente aqui que diz assim, Senhor, irmão não vem me visitar. Irmão não vai na minha casa. Irmão não me ajuda. Eu vou lhes dizer que Deus não vai deixar para irmão fazer o que é para ele fazer. Tem momentos na tua vida que é o Senhor que vai arrancar você de lá. Por quê? Porque quem te chamou foi Ele. E quem se responsabiliza é Ele. Louvado seja! Ele chamou, Ele se responsabiliza. Aleluia. Aí Jesus levanta Pedro. Eu vou encerrar com isso aqui. Imagina Pedro afundando. Antes de Pedro ir para o mar, alguém diz, Pedro, tu vai lá. Vou, Jesus me chamou. Pedro, tu trabalha de pesca há quanto tempo? Ah, meu pai era pescador, meu avô era pescador, meu bisavô era pescador. E você sabe o que vai acontecer se você botar o pé lá? Eu sei. A lógica é eu morrer. E tu vai assim mesmo. Eu vou. Por quê? Porque ele me chamou. Aprenda uma coisa. A lógica humana na mente de Pedro foi criado com pescadores. Ele já sabia que a morte era certa se ele pisasse nas águas. Mas tem horas na vida do ser humano